Jeremias capítulo 32, vamos ler os versículos 1 e 2 e depois dos 6 em diante. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Versículo 6. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura. Pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Amém? Pai querido, abre os olhos do nosso entendimento, permita que nós possamos discernir a Tua voz, permita que a Tua palavra se abra diante do nosso coração e que nós sejamos forjados, trabalhados nessa noite como homens e mulheres de fé, pessoas que têm a capacidade de enxergar e de investir no futuro, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos concordam com essa oração? Amém. Amém. Meus amados, quem nunca se viu aqui entre nós tentado a lavar as mãos diante de um caso perdido? Casos perdidos, aquelas situações que aparecem nas nossas vidas e que depois de muitas tentativas nós somos tentados a dizer: não adianta mais investir nisso, isso é um caso perdido, vou tocar a minha vida e deixar para trás esse propósito, esse valor, essa pessoa, esse sonho. Todo mundo passa por momentos assim. Às vezes é um filho que se rebela e abandona a casa dos pais, os princípios dos pais, abandona a fé, escolhe viver uma vida desregrada, cheia de rebelião. Às vezes é um casamento que está à beira do precipício, às vezes já destruído, e que nós olhamos e dizemos: já tentei de tudo, não vale a pena insistir. Às vezes é uma carreira profissional que, depois de tanto esforço, de tanta dedicação, de tanto estudo, de tanto suor, parece que só encontra portas fechadas, e chega o momento em que mesmo o homem de Deus
vai se convencendo de que ele tomou lá atrás a decisão errada e nunca vai prosperar, e ele abandona aquele sonho, abandona aquela profissão que, embora esteja encontrando tantas dificuldades, pode ser parte do chamado de Deus para a sua vida. Causas perdidas. Às vezes, um discípulo, alguém sobre quem você investiu, apostou, derramou das virtudes da palavra, deu o seu tempo, e de repente essa pessoa volta atrás, desiste da fé, abandona o ministério, abandona até mesmo a igreja. Você insiste por um tempo, porque ama, mas chega um tempo em que você é levado ao convencimento de que não adianta ficar malhando em ferro frio, e a tendência é deixar para lá, esquecer essa pessoa. Eu poderia aqui ficar dando inúmeros exemplos, um ministério que você desempenha, mas que parece que ninguém reconhece, ninguém dá valor, as portas não se abrem para algo maior, ou uma enfermidade que se instala, você a princípio luta contra ela, mas o tempo passa e chega um momento em que você chega à conclusão de que tem que se render. Enfim, são inúmeras as situações em que nós somos tentados a desistir, a dar como perda determinado valor. E nessas situações, muitas vezes, somente a fé pode nos levar a apostar até naquilo que ninguém acredita. O que é a fé? Nós temos a definição bíblica de fé, certeza de coisas que se esperam, mas a fé é a capacidade, irmão, sobrenatural de enxergar sob o prisma da vontade de Deus, além do agora, de dar passos na direção de algo ilógico, muitas vezes completamente improvável, mas que nós damos esses passos porque, de alguma forma, estamos convencidos pelo Senhor. Eu quero falar sobre investir, sobre pagar o preço por um futuro. Eu acho que é muito importante que o povo de Deus seja treinado para olhar mais adiante. Nós vivemos numa geração em que as pessoas, de uma forma geral, querem tudo muito fácil, muito rápido, quase que instantâneo. Muito pouca gente tem a disposição de investir a longo prazo. As pessoas parece que são míopes, só conseguem enxergar aquilo que está assim bem debaixo do seu nariz. E nós, como homens e mulheres de Deus, pessoas que vivem não apenas no tempo, mas que já estão vivendo a eternidade. Você e eu recebemos a vida eterna. Nós não estamos esperando a eternidade, nós já estamos na eternidade. E nós então precisamos treinar os nossos olhos para ver mais adiante, para ver além das circunstâncias, além das aparências, além da lógica. E eu quero tomar o exemplo de Jeremias, porque o que aconteceu aqui, a vida desse homem, não foi uma vida fácil, muito ao contrário. Não é à toa que Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, porque, afinal de contas, o seu ministério foi muito difícil. Deus o enviou com uma palavra de confronto a uma geração de coração muito duro. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, estava desviado do Senhor. Nesses tempos aqui, absurdos aconteciam no meio da nação que conhecera na sua história o poder do único e verdadeiro Deus. Nesses tempos, Israel andava após outros deuses, edificava altares aos deuses cananeus, especialmente a Baal, e absurdos como o sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque era coisa comum no meio do povo que deveria honrar ao Senhor. E Jeremias foi enviado por Deus justamente para confrontar, para sacudir esse povo, e ele não encontrou portas abertas. Seu ministério foi muito difícil, ele pagou um preço alto. E exatamente aqui no capítulo 32, algumas coisas estão acontecendo que são aparentemente
negativas. Em primeiro lugar, o próprio Jeremias, como nós lemos, estava preso. Estava preso porque ele profetizava o que estava para acontecer e Deus lhe mostrava. Deus dizia através de Jeremias que a cidade de Jerusalém seria sitiada e seria tomada pelos inimigos, pelos babilônios, e seria destruída porque o povo estava desviado do Senhor. E havia um rei desviado no trono chamado Zedequias, e o que Jeremias profetizava não cooperava com a imagem pública, sabe? Essa coisa de político querer manter a sua imagem às custas da mentira é coisa antiga, já acontecia desde aqueles tempos. E Zedequias não gostava das verdades que Jeremias profetizava, por isso usou do seu poder e mandou prender o profeta estava preso num lugar chamado Átrio da Guarda. E como se não bastasse essa situação pessoal de Jeremias, ninguém aqui gostaria de estar preso, ainda mais injustamente, sem uma perspectiva de poder continuar a sua carreira. Como se não bastasse isso, nesse tempo, como lemos nos versículos 1 e 2, Jerusalém já estava cercada pelos babilônios. Um exército poderosíssimo estava sitiando a cidade. E em pouco tempo Jerusalém cairia, mas cairia de uma maneira assim devastadora. Quem conhece a história sabe que a cidade, pouco tempo depois desse fato aqui, a cidade foi devastada pelos inimigos, destruída, seus habitantes levados cativos, e tudo isso cumprindo as palavras que Deus já havia enviado através dos profetas, inclusive de Jeremias. Muito bem, então nós temos aqui Jerusalém sitiada, prestes a ser tomada pelos inimigos que ficariam ali, dominando aquela cidade por longos anos, Jeremias preso, e nessa condição vem a palavra do Senhor a Jeremias lhe dando uma direção que parecia louca, porque o que Deus diz é: olha Jeremias, virá a você um primo seu, para lhe vender uma propriedade, um campo que está em Anatote. Anatote era uma região ali praticamente anexa a Jerusalém, colada em Jerusalém, a 5 quilômetros de Jerusalém, e, portanto, fazia parte desse território que estava sitiado pelos babilônios. Pois bem, Deus chega para Jeremias e diz: compre aquele terreno, porque você tem o direito de comprá-lo e, na verdade, você tem a obrigação de comprá-lo, porque havia naquele tempo leis que colocavam, né, certos parentes como os resgatadores de certas propriedades. Bom, eu não vou perder tempo explicando isso aqui, mas o que eu quero te dizer é que o que Deus mandou Jeremias fazer foi um péssimo negócio, não é? Porque comprar, numa atitude de vulnerabilidade, um terreno que em poucos dias estaria nas mãos dos inimigos e por longos anos. Um terreno do qual ele não poderia desfrutar, nem mesmo tomar posse, pelo menos não imediatamente. Foi uma ordem louca. E o que fez Jeremias? Jeremias obedeceu. Contra qualquer razão, qualquer lógica. Eu quero que você entenda, eu estou falando de uma pessoa que está presa, de uma cidade que está sitiada. Se você estivesse numa condição como essa, prisioneiro, e dentro de uma cidade que vai ser tomada pelo Estado Islâmico, só para trazer para os nossos dias, a última coisa que você iria fazer seria pegar das suas reservas. Reservas em tempos de calamidade são um pouco de garantia, não é? Eu acho que vocês se lembram, há poucos dias nós vimos toda a movimentação da população da Flórida, ali no sul dos Estados Unidos, porque um furacão estava vindo e todos estavam se preparando para a tragédia. Então, os supermercados estavam cheios de gente, as pessoas estavam estocando alimentos, estocando água, porque, afinal de contas, se a tragédia acontecer, eu preciso de ter alguma coisa que me garanta, não é? Pois bem, nesse momento, Jeremias é desafiado a pegar do pouco que ele tinha e comprar um terreno do qual ele não poderia imediatamente tomar posse nem desfrutar. Loucura, né? Loucura. Mas, na verdade, por trás disso
havia uma intenção de Deus. E eu quero pensar com você um pouco sobre essa questão, quando nós somos desafiados a investir naquilo que parece que perdeu valor, que é algo que não vale a pena. Tem gente que pensa isso do seu próprio casamento. Tem gente que olha para as circunstâncias do ministério e fala assim: deixa para lá, eu quando estava a todo vapor investi e não colhi resultados, agora então que eu já tenho tantas outras coisas para me preocupar, por que eu vou me dedicar ao ministério? Vai deixando as coisas para lá e muitas vezes abrindo mão de heranças, de bens que o Senhor tem para nós. Para mim, algumas mensagens surgem dessa história que eu queria plantar no seu coração. Algumas delas eu tenho como a minha própria vida, como confirmação de que vale a pena agir debaixo da fé e não apenas debaixo da lógica. A primeira coisa que eu queria dizer para você, querido, queria muito que você guardasse isso, se você tem uma palavra de Deus acerca de algo, invista nisso. Você ouviu o que eu falei? Se você tem uma palavra de Deus acerca de alguma coisa, por mais perdida ou deteriorada ou improvável que ela pareça, invista. Invista porque uma palavra de Deus é o ativo mais valioso que um ser humano pode ter nas mãos. Porque a palavra de Deus tem um poder criativo, a palavra de Deus pode gerar aquilo que não existe. Jeremias fez essa doidice, esse aparente mau negócio, simplesmente porque Deus falou com ele. Aí no versículo 8, no final do versículo 8, ele diz assim: então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi que essa era a palavra do Senhor. Meus amados, quando Deus fala algo conosco, e Deus nos fala, claro, pelo que está escrito, não é? Os princípios de Deus. Por exemplo, se você se casou, Deus selou esse casamento, você assumiu uma aliança, e Deus então disse amém. Você não precisa de uma profecia sobre o seu casamento. Já está escrito na palavra de Deus o que Deus pensa acerca da continuidade do seu casamento. Então, muitas das direções que nós temos para a nossa vida estão registradas aqui, nas páginas da nossa Bíblia. Mas há também direções que Deus nos dá em particular. São aquelas coisas que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E Ele costuma, quando está nos dando direções sérias, confirmar de uma forma ou de outra. E quando nós temos uma palavra de Deus ao coração, nem sempre essa palavra vai ser lógica, nem sempre essa palavra vai caber na nossa matemática, na nossa razão. Mas se Deus falou, invista. Se Deus falou, leve a sério. Pague o preço pelo que Deus falou. Eu me lembro, já contei aqui algumas vezes, quando o Senhor me desafiou a vir para Ribeirão Preto. Eu era um jovem cheio de vontade de servir a Deus, me preparando, estava incendiado pelo Espírito Santo. E Deus abriu uma porta nessa cidade. Eu vivia no norte do Brasil, em Belém do Pará. Eu nunca tinha descido ao sudeste brasileiro, não conhecia nada aqui no estado de São Paulo. E naquela época havia um grupo de pessoas aqui que se converteram dentro da Igreja Católica, conheceram o Senhor Jesus, foram batizados no Espírito Santo. Eram basicamente um grupo de umas 15, 16 pessoas, quase todas mulheres de classe média alta. Elas se converteram ao Senhor e começaram a estudar a Bíblia, e estudando a Bíblia se chocavam com o que estava escrito e com o que elas viam como prática na tradição
romana, católica. Então esse grupo saiu da igreja católica, tentando servir a Deus de acordo com o que estava na Bíblia. Mas eram todas novas convertidas. E começaram a procurar alguém que as pastoreasse, que lhes ensinasse a palavra e tudo mais. E por uma coincidência do céu, esse grupo conheceu aquele que era o meu pastor na época, pastor Eli Melo. E esse homem, então, até hoje eu não tenho certeza se porque ele acreditava no meu ministério ou porque ele não tinha uma segunda opção, ele me desafiou a vir para Ribeirão Preto. Então ele me disse: Danilo, há um grupo aqui sedento, precisando de pastoreamento, e eu gostaria de enviar você para cá, e nós vamos começar uma igreja com essas pessoas. Irmãos, para um jovem assim, desejoso de servir a Deus, cheio de sonhos, aquilo era um começo maravilhoso. Poder já ter um grupo de pessoas realmente apaixonadas por Jesus, pessoas que tinham uma certa condição financeira, que me dariam um suporte mínimo que eu precisava. Na verdade, aquele grupo já tinha até um prédio alugado ali no Sumaré, uma região nobre da cidade. E quando eu vim e conheci aquelas pessoas, eu falei: uau, é muito mais do que eu poderia imaginar para começar o meu ministério. Então me dispus a vir para cá. Voltei para Belém do Pará, a 3.000 quilômetros de distância daqui, para daí uns 5 meses me preparar e daí uns 5 meses me mudar para Ribeirão Preto e começar o meu ministério, cheio de esperança. Durante aquele período de 5 meses, eu orei, eu me preparei, o Senhor encheu o meu coração de fé, e quando faltavam poucas semanas para a minha mudança, eu recebo um telefonema. E nesse telefonema, uma daquelas mulheres dizia: Danilo, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Você não conta com mais ninguém aqui. O grupo se dispersou, na verdade, todas se reuniram e acharam que é uma responsabilidade muito grande começar uma igreja, e decidiram que cada uma vai buscar o seu lugar, alguma igreja que já exista na cidade. Na verdade, depois eu vim a saber que a desistência delas era por causa da minha juventude. Eu tinha apenas 20 anos e elas pensavam: esse menino não vai dar conta do recado. E eu acho que elas estavam certas, porque essa era a visão natural, né? Mas aí, imagine o meu coração no dia que eu recebo essa notícia. Tudo estava tão bem encaixado, tão organizado. Começar a partir de uma estrutura, de um grupo de pessoas, e de repente, assim, eu recebo a notícia: você não conta com mais ninguém. Eu me lembro que o meu pai, que sempre me apoiou quanto ao meu chamado, meu pai olhou preocupado para mim e me disse: bem, eu acho que as portas se fecharam, né? Porque, afinal de contas, você não tem mais ninguém naquela cidade, você não tem um começo ali. E então, eu creio que não é o tempo de Deus. E o meu próprio pastor me disse a mesma coisa, e eu fiquei confuso, mas eu disse: mas espera lá, gente, Deus vinha me falando tanto, me enchendo o coração, eu preciso calar todas as vozes, eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu tirei um dia de jejum e oração, me isolei, fui buscar ao Senhor. Enquanto eu buscava ao Senhor, Deus me falava muito claramente: eu já te enviei, eu já te dei aquela cidade, eu tenho um ministério para você em Ribeirão Preto, e eu quero que você vá, e eu quero que você se apresse, que você vá antes da data marcada para a sua partida, porque essa é a minha direção. Então, de certa forma, naquele momento, Deus estava me mandando comprar um campo comprometido. Deus estava me mandando apostar em algo que eu não podia nem tocar. Mas a voz dele foi tão importante, foi tão clara dentro do meu coração, que naquele dia de jejum eu voltei para casa e eu disse: meu pai, eu não posso te explicar isso, mas Deus me enviou, eu quero a sua bênção, eu quero o seu apoio, eu preciso de você, porque eu tenho que me mudar para aquela cidade. Deus me deu um ministério em Ribeirão Preto. E o meu pai, o meu pastor, obviamente muito preocupados como as coisas iam acontecer, eles me abençoaram.
E como consequência daquela palavra e da obediência louca que eu resolvi apresentar, você pode olhar para os seus lados e ver uma parte do resultado daquela decisão. Uma igreja que foi plantada por causa daquela decisão de obedecer a uma voz de Deus, uma voz louca. Claro, quando eu digo isso, eu não quero dizer que tudo que a gente tem aqui como igreja e tudo que se desdobrou hoje com ministérios fora do Brasil, na Índia, na Espanha, é resultado da minha vida. Não, muitas outras pessoas foram se agregando e foram ouvindo a voz de Deus e foram dizendo sim, mesmo quando isso não era natural. Mas eu estou contando de novo essa experiência para dizer a você que quando Deus fala alguma coisa, por mais louca que ela pareça, Ele paga a conta. E quando Deus nos dá uma direção, nós não devemos questionar e nem mesmo querer entender, porque Deus não tem a obrigação de nos explicar todas as coisas. Ele quer que nós nos tornemos pessoas de fé. E pessoas de fé são pessoas que ouvem a voz do Senhor e mesmo sem entender o processo que vai se desenvolver, elas acreditam que Deus sabe o que faz e elas se lançam nesse... Não, a fé não é um pulo no escuro. A fé é um salto na luz. Na luz, você da mesma forma não enxerga nada, mas não é um salto no escuro, é um salto na luz. E você pode ter certeza que Deus lhe ampara, que Deus abre as portas e que Deus faz com que a sua decisão de obedecer acabe gerando resultados tremendos. Portanto, eu queria muito que você entendesse e levasse isso para toda a sua vida. Se Deus lhe falar alguma coisa, não se esqueça disso, pague o preço por isso. Deus lhe falou sobre as suas gerações, Deus lhe falou sobre os seus filhos, pague o preço, ainda que tudo pareça acontecer ao contrário. Vocês devem se lembrar da história de José. José, filho de Jacó, José que não é o José do Egito, não é? Nós já nos convertemos desse pecado de chamar esse homem de José do Egito, porque do Egito ele nunca foi. Mas esse servo de Deus, que é um dos personagens mais inspiradores da Bíblia, desde a sua juventude, ele recebeu promessas de Deus, palavras de Deus ao seu coração. E parece que tudo o que acontecia o levava para mais distante do cumprimento das promessas. Qual foi a virtude de José? José nunca deixou de crer. José nunca deixou de obedecer a Deus, ainda que ele estivesse em ambientes completamente contrários àquilo que ele sonhava e que Deus plantou no seu coração. Portanto, se você tem uma palavra de Deus, invista. Muitas das direções que Deus vai nos dar, elas vão ser meio loucas, sabe? Elas não vão se encaixar na lógica. Talvez as pessoas que estiverem ao seu lado vão dizer assim: você deve ter ficado maluco, você está se tornando um fanático, porque pensa bem. Mas se Deus falou, meu querido, em primeiro lugar, por quê? Porque quando Deus fala, Ele está na condição de Senhor da nossa vida, sim ou não? Deus é o Senhor da sua vida. Então, se Deus fala algo, Ele não está dando sugestões, Deus está dando direções. E o nosso direito, como diz uma velha canção, o meu direito é não ter direito algum. O meu direito é obedecer. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso que Ele não apenas nos dá direções que nós obedeçamos assim cegamente, Ele também abre o nosso caminho e Ele confirma, ainda que nós tenhamos que pagar um preço. Guarda isso no seu coração. Se você tem uma palavra de Deus, invista. Amém? Eu quero também dizer que se um direito ou um dever seu está em jogo, então você tem que pagar o preço. Interessante que no versículo 7 está escrito assim: Anamiel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro. Deus está falando isso com Jeremias. E dirá: compre a propriedade que eu tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Essa expressão, você tem o direito e o dever de comprá-la.
Sabe, algumas coisas na nossa vida são nosso direito e são nossa responsabilidade. Nós não podemos simplesmente lavar as mãos e deixar as coisas se deteriorarem, porque vai ser difícil demais resgatar aquilo. Não, querido. Quando nós falamos de família, de ministério, de carreira, mas não uma carreira profissional, aquela que simplesmente visa o lucro, o dinheiro, as coisas, não. Aquela carreira que você desenvolveu porque você sentia que Deus estava naquilo, e de repente você encontra as crises, e vem os fatos que lhe levam a pensar, eu vou desistir de tudo isso, mas você tem que parar antes e fazer uma pergunta: pera lá, será que eu estou abrindo mão de um direito que é meu? É direito meu ter uma família abençoada, é direito meu ver os filhos no altar, é direito meu poder ver cumprida a profecia que tantas vezes eu liberei no altar, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É direito meu ter um ministério frutífero, é direito meu levantar gerações de discípulos fiéis. Deus plantou isso no meu coração, é meu direito. E a gente não pode abrir mão de direito só porque vai ser difícil alcançar. Quem está me entendendo? E mais do que direito, em certas situações nós temos o dever de fazer alguma coisa, o dever de investir. Um pai não pode simplesmente lavar as mãos e dizer: eu já fiz tudo o que eu podia pelo meu filho. Meu querido, no mínimo, dobrar os seus joelhos todos os dias e molhar o chão com as suas lágrimas e rasgar os céus com a sua intercessão, você precisa continuar fazendo. No mínimo, continuar sendo uma manifestação do amor de Deus, ainda que o seu filho esteja fazendo as coisas mais absurdas. Por quê? Porque essa é a sua responsabilidade. Quando Deus lhe entrega uma vida, quando Deus coloca nas suas mãos um discípulo, ainda que essa pessoa esfrie e se rebele até, é uma responsabilidade sua. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Então, aquilo que envolve nosso direito e nossa responsabilidade, nós precisamos pagar o preço. Uma vez o apóstolo Paulo estava numa situação também muito difícil. Ele havia sido preso, estava sendo transportado para Roma num navio como prisioneiro, e junto com ele havia mais de 200 outros criminosos, todos naquele navio. E a viagem foi uma tribulação só. O navio começou a ser açoitado por uma tempestade que durou muitos dias. A coisa foi tão feia que a expressão que lemos lá no livro de Atos é que pereceu toda a esperança de sobrevivência na vida daquelas pessoas. Mas no meio daquela tormenta toda, um anjo do Senhor apareceu ao apóstolo Paulo e disse assim: Deus te deu todos aqueles que navegam contigo, e nenhuma dessas pessoas perecerá. Imagine, o apóstolo Paulo recebe então uma responsabilidade. Deus te deu, só gente boa, 200 e tantos prisioneiros. Deus te deu essas vidas, e agora você precisa proclamar e despertar a fé e fazer com que elas se mantenham calmas, porque Deus prometeu que nenhuma delas vai se perder. Amado, é uma experiência fantástica ler esse texto das Escrituras. O navio finalmente foi partido, foi a pique, um naufrágio, mas todas as pessoas que ali estavam foram salvas e receberam uma liderança do apóstolo Paulo e receberam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus disse para ele: a partir de agora, no meio dessa tempestade, eu te dou essas pessoas. Você é o responsável por manifestar o meu reino no meio dessa tempestade absurda. E assim muitas vezes acontece na nossa vida. Deus nos incumbe, Deus diz: é você que eu quero usar, a responsabilidade é sua. E quando nós estamos responsabilizados pelo Senhor, quando Deus nos entrega algo, então nós precisamos lutar por aquilo, porque tudo que vem das mãos de Deus, irmãos, vem santificado, tem grande valor, e a gente não tem
a opção de simplesmente abandonar e deixar o inimigo levar. Amém? Uma terceira ideia que o Espírito Santo me trouxe ao coração para repartir com vocês é que, independente da situação em que você se encontra, tenha visão. A nossa visão não pode depender das circunstâncias. A nossa visão, ela é forjada pela fé, a fé que se baseia na palavra. Eu acho muito interessante aqui no versículo 9 ao 12, esse texto que vai ser projetado aqui, quando Jeremias diz assim: comprei do meu primo Anamiel a propriedade que ele possuía. Tudo isso aqui aconteceu no final do versículo 12, passa a próxima tela aqui. No final do versículo 12, você vai ver que tudo isso aconteceu, o negócio, a escritura, o pagamento, todos os termos, todos os detalhes, tudo isso aconteceu enquanto eles estavam sentados no pátio da guarda. Onde estava Jeremias nessa ocasião, fazendo esse grande negócio da sua vida? Ele estava preso. Ele estava num ambiente de encarceramento, de onde ele não podia enxergar absolutamente nada, a não ser pela fé. Mas mesmo preso, ele enxergou além do cerco, ele enxergou além do hoje, além do amanhã, além dos anos. Ele enxergou que a palavra de Deus lhe estava mostrando, e esse homem, então, mesmo que estivesse humanamente limitado, mergulhado num grande problema. Não é assim que acontece com a gente? Quando nós estamos mergulhados nos nossos problemas, parece que nós tendemos a perder a visão do futuro. Nós ficamos completamente tomados pelo que está aqui diante de nós. Quando as nuvens negras descem e fecham o nosso horizonte, parece que com facilidade nós nos esquecemos que por trás das nuvens negras o céu continua aberto, o sol continua brilhando, mas nós somos tomados por aquela sensação de impotência. E os homens de fé, as mulheres de fé, são treinados a ver além das circunstâncias. É por isso que eu estou dizendo, independente da situação em que você se encontra agora, tenha visão, tenha visão. Eu acho tremenda, eu volto a me referir à história de José, filho de Jacó, porque esse homem, ele passou por tantas dificuldades. Deus lhe deu promessas tremendas, sonhos na sua juventude, mas ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi levado para uma terra distante, o Egito. Lá ele foi vendido como escravo. Depois de servir como escravo na casa de um egípcio chamado Potifar, ele foi preso injustamente, jogado numa masmorra. Quer dizer, parece que o seu horizonte fechava a cada dia. Mas eu acho linda a palavra. Ontem eu estava lá em Batatais, estávamos inaugurando o nosso prédio novo da comunidade cristã de Batatais, uma festa linda lá. Luciano e Renato estão fazendo um trabalho maravilhoso, me alegrei tanto. E eu ministrava sobre José, justamente naquele momento em que o seu pai Jacó, já idoso, chama os filhos para liberar a bênção. E quando chega José, então Jacó põe a mão na sua cabeça e diz assim: ah, José foi destacado entre os seus irmãos. José viveu acima dos outros. E Jacó, ele, na verdade, naquela bênção que ele libera, ele explica por que José se destacou. Ele começa a sua profecia, ou melhor, o seu testemunho, dizendo assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Diga comigo: seus galhos se estendem sobre o muro. Ah, meus irmãos, como nós precisamos desenvolver essa habilidade de estender os nossos galhos sobre o muro, de, ainda que as circunstâncias tentem achatar o nosso horizonte e dizer que nós estamos acabados, ou que certas áreas da nossa vida perderam o valor, que nós consigamos escalar esses problemas, enxergar além dos muros, ter aquela visão ampla que só tem aqueles que acreditam num Deus Todo-Poderoso.
Amém? Que o Senhor te dê graça para que a sua visão seja alargada, para que você consiga enxergar além do seu hoje. Hoje você pode estar num buraco sem visão alguma, como nós ouvimos na semana passada aqui, uma palavra tremenda que o Carlinhos nos trouxe, o Deus dos montes e dos vales. Às vezes nós estamos num vale, estamos com a nossa visão achatada, não temos perspectiva, mas é justamente nessas circunstâncias que nós devemos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus dos montes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E aí nós fazemos o exercício de fé, o esforço de ver além do que os nossos olhos naturais podem ver, de acreditar em algo que vai além do que a matemática pode provar. Foi isso que fez Jeremias, no átrio da guarda, preso, sem perspectivas humanas. Ele estava apostando no futuro, e apostando de uma maneira comprometedora, porque ele estava pegando das reservas que ele tinha. Ele estava dizendo: eu acredito na palavra de Deus. Eu estou disposto a pagar o preço por esse futuro. Por quê? Sabe por quê, meus amados? Porque ele enxergava o futuro pelos olhos da promessa. Essa é uma mensagem que está conectada à última. Você precisa enxergar o futuro pelos olhos da promessa. Tem promessa de Deus na sua vida? Quem aqui de fato tem promessas de Deus na sua vida? Você poderia enumerar as promessas, você poderia testemunhar aqui, dizer: não, Deus já me falou sobre a minha família, Deus já me falou sobre a minha profissão, Deus já me falou sobre o meu ministério, Deus já me falou sobre o meu chamado missionário, Deus já me falou sobre a geração de jovens que eu vou liderar. Você tem promessas na sua vida? Bom, se você tem promessas, então são essas promessas que têm que te puxar para lá, que tem que te fazer olhar adiante. Porque Jeremias tinha uma ordem, mas ele tinha também uma promessa. A ordem veio quando Deus disse: Jeremias, teu primo vai te procurar, compra o campo que ele quer vender. E essa foi uma ordem. Mas junto com a ordem, Deus trouxe uma promessa. Dê uma olhada aí nos versículos 15 e 16. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Deus falou isso quando os negócios, secaram. Ninguém queria comprar nada naquela terra, cercada pelos babilônios. Imagina, você vai comprar uma fazenda que os sem terras estão invadindo agora? Que burrice, não é? É uma fria, você vai comprar um problema. Naturalmente era mais ou menos isso, não é? Você vai comprar uma casa nessa cidade que está sendo tomada pelo Estado Islâmico, lá na Síria. Quem quer comprar uma casa na Síria? Ninguém. Mas foi isso que Deus mandou. Mas Deus não mandou apenas compre. Deus disse: vai chegar o dia em que nesse lugar casas, campos e vinhas tornarão a ser compradas. Amém? E por isso Jeremias tratou de pagar o preço, inclusive de registrar aquele negócio da maneira mais legítima possível, porque ele acreditava que as promessas de Deus nunca caem por terra, irmãos. O que Deus nos fala, Ele cumpre. Por isso é tão importante a gente desenvolver intimidade com Deus. Você não recebe promessas apenas ouvindo pastor pregar. O que você ouve aqui é o que todo mundo ouve. Você recebe promessas pessoais quando você aprende a fechar o seu quarto e orar ao seu Pai que está em secreto, e ouvir do seu Pai que está em secreto, e perceber a voz de Deus particular à sua vida. E aí as promessas. E a minha mãe, ela tem um hábito que nos abençoa a toda a família. Tudo que Deus falava, tudo que Deus nos falou, de alguma maneira, e Deus usou muitos profetas na nossa vida.
Houve um tempo, quando morávamos lá em Belém do Pará, em que a nossa casa era visitada por muitos profetas, às vezes pessoas muito simples, mas que traziam uma palavra de Deus. E naquele tempo os profetas falavam coisas absurdas. Eu era um jovenzinho, um adolescente tímido, introvertido, incapaz de abrir diálogo com uma pessoa, imagine de pregar. E os profetas entravam na minha casa e colocavam a mão na minha cabeça e diziam: você vai pastorear uma multidão, você vai pregar a palavra de Deus nas nações da terra. E eu ouvia aquelas coisas, por temor eu não dizia nada, mas dentro do meu coração eu dizia: eu acho que o profeta ela veio no endereço errado, esse aí não sou eu nunca vou poder viver isso. E a minha mãe tinha uma virtude: cada vez que Deus falava, quando terminava aquele momento de oração, ela pegava o seu caderno e anotava cada palavra. Ela tinha uma memória maravilhosa e ela colocava tudo no papel. E hoje, depois de tantos anos, quando aquelas promessas impossíveis que Deus fazia a meu respeito, a respeito já dos meus filhos, nem casado eu era, aquelas coisas estão cumpridas já, a maioria delas já se cumpriu. E visitar aqueles cadernos escritos pela letrinha bonita da minha mãe, me faz pensar: uau, meu Deus é fiel, o que Deus fala, Ele cumpre. A gente só precisa acreditar, investir, avançar com Ele. E olha, meu querido, Deus não tem prediletos, sabe? Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer manter a sua vida nessa rota. Ele quer que você acredite no que Ele diz. Amém? Eu quero ainda deixar uma última mensagem ao seu coração. Pague o preço, ainda que ele inclua o tempo. Você pode repetir essa frase comigo? Pague o preço, ainda que ele inclua o tempo. Talvez o preço mais difícil que nós temos a pagar por certas coisas seja o tempo, a espera, a perseverança. Se você sabe que algo vai vir como resultado de imediato, talvez você faça um grande esforço. Não, eu vou fazer um grande esforço. Eu vou fazer um jejum de uma semana por esse propósito. E na semana que vem, Deus vai abrir essa porta que está fechada. Aí a gente mergulha. Mas algumas das nossas conquistas, algumas das coisas que Deus quer nos dar, ou quem sabe quer dar aos nossos filhos e às nossas gerações, elas vão demandar o preço do tempo, da perseverança. É por isso que no versículo 13 e 14 está escrito: na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Jeremias estava se preparando para muitos anos de espera. Uma forma de guardar, você às vezes vai ver, certos esforços arqueológicos, e muitas das descobertas da arqueologia, inclusive boa parte das escrituras mais antigas da Bíblia, só foram achadas porque foram guardadas em vasos de barro, fechados e enterrados, às vezes escondidos em cavernas, não é? E por causa desse cuidado, os séculos se passaram e não foi possível que o tempo destruísse aqueles papiros, aqueles documentos. E foi o que Jeremias fez. Jeremias disse: olha, essa escritura, desse terreno que eu comprei e paguei, eu quero que vocês guardem num vaso de barro por muito tempo. Ou seja, ele tinha consciência que desfrutar daquele investimento não seria uma coisa imediata. Aliás, irmãos, para ser sincero, já conhecendo toda a história, Jeremias, pessoalmente, nunca desfrutou daquele terreno em Anatote. Porque Jeremias viveu 100 anos. E os babilônios tomaram Jerusalém por pelo menos 70 anos.
eles mantiveram a cidade sob o seu domínio. E Jeremias, então, morreu, diz a história que ele morreu no Egito, não é? Por causa do seu ministério. E ele mesmo nunca desfrutou daquele território. Aí você vai falar assim, não, mas então não valeu a pena. Por que não? Você acha que você está aqui, nesse mundo, apenas para se dar bem? Você não tem visão geracional, você não tem visão para o futuro, você não entendeu ainda que você é parte de uma sequência, de um legado, que você recebeu coisas que custaram àqueles que vieram antes de você? Você não sabe que o fato de nós podermos nos reunir aqui com toda a liberdade, ter um templo desse, confortável, cheio de gente bonita, custou aos nossos antepassados na fé, inclusive o sangue. Que muitos dos pregadores de gerações passadas entraram pelo interior do Brasil sendo apedrejados, sendo expulsos pela religiosidade. E assim como eles pagaram o preço, e aqui eu me lembro do testemunho do meu pastor. Eu conheço o Ari, que é o nosso pastor, meu pastor, há 20 e tantos anos. Esse homem, um americano. Gente, em termos de nação, não existe lugar perfeito, até porque o pecado está em toda a terra. Mas eu que quase todos os anos vou aos Estados Unidos, às vezes mais de uma vez, é abismal a diferença de uma nação estruturada como os Estados Unidos da América e o Brasil. Você fica apavorado, as coisas funcionam, existe segurança, existe suprimento. E aí esse homem deixa a sua terra, a nação mais rica do mundo, para vir para o Brasil pregar a palavra de Deus. Eu não estou falando de 2017, eu estou falando de 50 e tantos anos atrás. Você sabe o que era o Brasil há 50 e tantos anos? E quando o Ari chega ao Brasil, enviado por uma igreja tradicional, uma igreja americana, sustentado, muito bem sustentado por aquela igreja, aqui no Brasil esse homem foi batizado no Espírito Santo. E a doutrina da sua igreja não aceitava que o batismo no Espírito Santo fosse uma experiência para os dias atuais. E ele, com o caráter que tem, ele escreveu para a sua denominação lá nos Estados Unidos, dizendo, olha, eu não posso ser desonesto com vocês, eu fui cheio do Espírito Santo, eu estou orando em línguas, eu não posso negar essa experiência, mas também não posso fazer de conta que estou vivendo dentro daquilo que vocês creem. Portanto, eu estou abrindo mão do meu salário, vocês podem parar de enviar o que me sustenta aqui. E esse homem, com a sua filhinha, primeira filha, Robin, que é pastora hoje em Uberlândia, ele abriu mão do seu sustento. Mal sabia falar o português. E foi para Uberlândia, abriu uma escola de inglês para se sustentar. Por que eu estou contando essas coisas? Porque às vezes o que nós fazemos, nós não podemos fazer apenas pensando em nós mesmos. Nós precisamos entender que nós estamos preparando caminho para as próximas gerações. Chegou um momento, na ditadura militar, em que o Ari teve que escolher, porque ele tinha cidadania americana e cidadania brasileira. A cidadania americana era o seu salvo-conduto, era a sua garantia. Um cidadão americano tem privilégios, inclusive para seus descendentes, seus filhos, seus netos. Mas aí o regime militar baixou uma lei dizendo que ninguém podia manter dupla cidadania. Então ele precisava escolher entre ser um americano e ser um brasileiro. Você sabe o que o meu pastor escolheu? Ele escolheu ser um brasileiro. Ele abriu mão de ser um cidadão americano, com tudo o que isso representava, não apenas para ele, mas para a sua família, para ser um cidadão brasileiro. E aqui ele tem vivido toda a sua vida. Meus irmãos, só faz isso quem tem visão espiritual. Só faz isso quem não pensa apenas em si. Só faz isso quem entende que nós estamos aqui nessa terra para abençoar outras pessoas, inclusive outras gerações. Não foi Jeremias que desfrutou desse território. Talvez você pense, pelo menos os filhos dele. Jeremias não teve filhos.
Deus lhe deu uma ordem que ele não se casasse, que ele não tivesse filhos, porque o ministério dele seria muito difícil. Então, depois que passaram 70 anos e que o povo de Judá voltou para Jerusalém, quem desfrutou daquele território? Algum parente, alguém desfrutou. Mas foi mais do que o desfrute de um território. Eu termino com essa ideia. Na verdade, quando Jeremias comprou aquela escritura, Jeremias estava comprando uma mensagem. Jeremias estava dizendo para todo mundo ouvir por anos e anos: eu creio na palavra de Deus. E ainda que Jerusalém seja destruída, Deus trará o seu povo de volta à terra que lhe deu por herança, e ainda se comprarão vinhas e casas e terrenos nesse lugar. E foi isso que Jeremias comprou, e essa mensagem continua tão viva que hoje, 2.600 anos depois, essa mensagem ainda está falando ao meu coração e ao seu coração. Vale a pena investir no futuro.